Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Rua do Medo, Rainha do Baile, estreou nesta sexta-feira, dia 23 da Netflix. E olha, a gente tem muito o que conversar, por isso esse vídeo aqui vão ter spoilers, porque eu quero poder citar cenas e explicar o porquê eu não gostei desse quarto filme da franquia. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação, pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Aqui em Rua do Medo, Rainha do Baile, a gente acompanha de novo eventos estranhos que estão acontecendo em Shadyside, só que dessa vez no high school, durante o baile de formatura, em que as meninas que disputam pra ser rainha do baile estão simplesmente sumindo. O filme é situado em 1988 e ele é baseado no conto do R.L. Stine. Eu não sei se você acompanhou na época dos vídeos de Rua do Medo em 2021 que eu fiz aqui no canal, eu fiz uma super cobertura, inclusive tive a oportunidade de conversar com a diretora e ela não retorna aqui como diretora. Quem retorna é o Matt Palmer, que também assina aí o roteiro, e a ENIAC, ela acaba ficando mais como produtora executiva. E na época de 2021, ela falou sobre o desejo de tornar, né, Rua do Medo uma franquia de diversos filmes, que tinha muita coisa a ser explorada nesse universo. E a própria trilogia, ela foi uma adaptação de diversos contos, se eu não me engano foram 30 e poucos livros, alguma coisa assim. Então ela condensou bastante história e acabou transformando a trilogia nesse entorno da história da Sarah Fier. E por que eu tô dando esse contexto dos outros filmes de Rua do Medo? Porque o Rua do Medo, Rainha do Baile, me pareceu querer usar um pouco da estrutura, mas sem necessariamente dar contexto e profundidade na história deles. Então, por exemplo, quando a gente tem o background da história da Laurie, né, dos pais da Laurie, fica muito ali no diálogo e eu fiquei com uma sensação de que eu perdi algo. Eu até fiquei pensando, gente, será que tinha algo na trilogia que eu não prestei atenção e que ela era de uma das famílias que falavam na trilogia e etc. E no final das contas, não. O que significa que esse filme, ele deu pouquíssimo contexto e deixou a gente boiando no que estava acontecendo. E eu acho que isso facilmente encaixaria, por exemplo, naquela cena inicial que ela tá narrando. Tanto que até quando a gente chega no final do filme, ali quando ela mata a família Falconer, tudo bem, né? Eles queriam matar ela, eles eram o assassino da história. Eles podiam, nesse iniciozinho, talvez trazer um flashback da história dos pais, o que realmente aconteceu e por que ela ficou com essa fama. Mesmo que a cena ali já entregasse que de fato a mãe dela não matou o pai. E na trilogia do Rua do Medo, sempre que eles precisavam dar um contexto de passado, etc., tinha um flashback super elaborado, às vezes umas cenas rápidas que já te davam todo o contexto. Então eu senti que aqui realmente eles não souberam contar mais essa história. E eu acho que isso é realmente uma falha do próprio roteiro, tá? Porque aqui a gente tem duas protagonistas muito básicas. Gente, eu sendo bem sincera, a Megan e a Christie, elas são melhores desenvolvidas do que as protagonistas, porque a Laurie, ela fica só como, ela é esquisita da escola porque os pais se envolveram no assassinato, lá, e a outra, tipo assim, ela é a mean girl e ela é a chefe da alcateia. Tipo, ficou muito básico. Então a gente tem personagens secundárias que elas são muito mais interessantes e não são tão exploradas ali, e protagonistas que honestamente não me cativaram. Então tudo ficou muito com ar muito básico, muito mal desenvolvido. Eles levaram a sério a questão da adolescência. E assim, gente, Rua do Medo, a trilogia, também era no entorno de história de adolescentes. É no entorno de contos de terror pra adolescentes. Mas me pareceu aqui um roteiro escrito por um adolescente. Tanto que quando vem a revelação da família Falconer, até a motivação ela é fraca. E assim, gente, não me entendam mal, eu não li o livro, tá? Do qual o filme se baseia. E aparentemente esse é o filme que tem uma adaptação mais direta, mas eu soube que trocaram o nome da protagonista, que no livro é Liz alguma coisa. Enfim, tem pequenas mudanças, mas eu não sei falar se faz jus ao livro, se tem uma estrutura similar, se faltou profundidade ou se o conto original falta profundidade, às vezes pode acontecer, enfim. Então tenham em mente que a minha análise aqui é com base no filme, no que eu assisti. Então eu achei o ponto de virada, tipo, da família Falconer ser os assassinos ali, ter um negócio conjunto da família, muito tipo, sabe, eu lembro das sensações de ver Rua do Medo. Eu reassisti os filmes e as histórias, elas tinham mais peso, sabe? A história da Sarah Fier é sensacional e é muito interessante, inclusive, você observar
que os filmes, eles conseguem ser individuais, mesmo sendo uma trilogia, uma história que conecta, a história deles conseguem ser individuais. Não é à toa que Rua do Medo, Rainha do Baile sempre acaba se referenciando, né? Eles falam, nossa, o que aconteceu aqui na escola me lembrou muito o massacre de 78, né, do acampamento, que realmente muitas pessoas morreram. E um aspecto que eu não sei se vocês lembram, até quando eu falo sobre a linhagem, né, como se eu precisasse saber a história da Laurie, do background da família dela, isso me remeteu muito que em 1666, os personagens ali da vila eram com os mesmos atores que a gente veria nos outros filmes, como se eles mostrassem que a linhagem da família sempre esteve ali em Shadyside, ou seja, deu um contexto, deu mais profundidade, algo que esse filme não conseguiu trabalhar. Tanto que quando a gente tem a mudança da Laurie no momento do baile, é meio que repentino, não me acontece algo essencialmente justificável para a personagem ter esse ponto de virada, a não ser que ela tenha se sentido meio mal ali, porque as meninas prepararam uma apresentação, e aí ela ficou meio que mal na fita, mas eu digo motivação mesmo. Tanto que tem até um menino, né, que era filho lá da coordenadora e etc, que ele fala, ela é igual todas. E aí eu também senti uma falta de um peso, de um contexto. Tipo assim, me pareceu uma frase muito solta de incel, de tipo, só porque a menina tava dançando ali, sabe, parecendo uma das Mean Girls, ela de repente se tornou a Mean Girl e não algo que ela tenha feito essencialmente, sabe? Então eu achei meio abrupto alguns pontos de virada aí, quando em vários momentos em que ela poderia peitar mais as meninas, quem fazia muito mais isso era a Megan, ela se rebaixava, a gente vê até na linguagem corporal. E assim, gente, não me entenda mal, porque eu realmente gostei do elenco, eu acho que as meninas, elas estão muito bem, elas interpretam muito bem, mas realmente a gente tem uma história muito fraca aqui. Mas eu tenho que dizer também que as mortes são bem interessantes. Tem alguma ou outra que é mais ok, tipo a morte da Linda, que morre quase que nem a Eleven ali. Eu achei meio, a morte dela, mas o do namorado foi mais interessante. Mas, por exemplo, a primeira morte, que é da Christie, eu achei ridícula, tipo assim, ela tava esperando o assassino chegar, sabe? Na trilogia as coisas eram muito mais explícitas e pesadas, algo bem similar à morte da Melissa, por exemplo. Enfim, gente, eu realmente não sei se eu fui com muita sede ao pote, porque eu sou muito fã da trilogia. Caso você não tenha visto a trilogia, por favor, assista. Os filmes são muito bons. De repente você conheceu Rua do Medo a partir de Rainha do Baile. O filme, ele consegue se desvencilhar, a não ser, né, dessa questão de Shadyside e Sunnyvale, né? Isso, inclusive, é algo que o filme não explica, mas a título de curiosidade, caso você não saiba, né? Sunnyvale é a parte dos riquinhos, né? Que tem no momento ali da Christie, que os caras vão comprar droga. E ele fala que não quer ser roubado, né? Ali em Shadyside, que é o lado ruim da cidade. Isso é um contextinho, assim, que você precisa saber se você viu a trilogia. Mas esse filme, de uma forma geral, ele funciona individualmente ali. Enfim, gente, eu fiquei falando aqui, eu acho que vocês conseguiram entender a minha insatisfação com esse filme. Que nem eu falei, não sei se foi com muita sede ao pote por gostar da trilogia, ou se realmente faltou, pecou, trabalhar um pouquinho mais, tanto os personagens, quanto essa história, quanto os pontos de virada do roteiro. Enfim, eu realmente esperava mais, apesar de ter gostado de algumas mortes, ter gostado dos personagens, dos atores, eles estão realmente muito bons, mas infelizmente é uma história muito fraca e não me convenceu. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês já tinham visto a trilogia? Foi seu primeiro contato? Me conta como que foi a sua experiência com o filme, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!